Uma jovem de 26 anos que estava na garupa de uma moto de aplicativo morreu após um táxi avançar o sinal de trânsito e derrubá-la. Bruna Carvalho está em Campo Grande, na Zona Oeste, e traz o destaque dela a partir de agora com mais informações. Bruna, era uma moto de aplicativo. Eu vi na sua primeira entrada que você dizia que ela estava no hospital ali, saía do hospital para ir embora. E neste momento, a gente não sabe ainda quem foi, eu não posso afirmar, quem foi que avançou o sinal vermelho, só que o acidente aconteceu. O Código Nacional de Trânsito diz que, independentemente, a prioridade é do menor veículo. Bruna, quais são os destaques mais recentes agora que você traz pra gente? Bruna Carvalho, boa tarde para você. Caio, boa tarde para você, boa tarde a todos. A gente está aqui até com os familiares da Nívia, eles contaram um pouco para a gente do que aconteceu. Ela teve uma suspeita de dengue, ela estava se sentindo mal, ela foi até o hospital na quinta-feira e aí na saída ela pediu um Uber Moto. Na verdade, uma amiga dela que tinha um aplicativo instalado combinou de pedir essa corrida, mas ficar acompanhando. Como ela estava passando mal, estava sozinha, a amiga, por cuidado, foi acompanhando a corrida, até que eles viram que essa corrida não estava sendo concluída. E depois eles receberam uma ligação de um médico dizendo que a jovem estava lá no hospital, lá em Santa Cruz, no Pedro II. Vou pedir para o Alessandro Freitas mostrar o percurso do táxi. O táxi estava vindo dessa pista aqui. Polícia Civil já veio aqui hoje, recolheu as imagens das câmeras de segurança para tentar identificar esse taxista. Ele teria avançado esse sinal. A Nívia, ela vinha voltando para casa daquela pista. E no momento, então, que ela passava por esse cruzamento, que esse taxista teria avançado o sinal e bateu na moto. Eu estou com a família dela aqui, o Daniel, o Rafael e também a mãe dela, a Penha. Como é que foi que vocês ficaram sabendo? O que vocês já sabem até agora? Vocês já conversaram com algumas pessoas aqui também da Redondeza? Então, como você explicou, ela estava vindo do médico e solicitou, a colega dela solicitou esse moto Uber. É bom pontuar também que ela não estava com capacete. O rapaz, ele me passou, eu conversei com ele no WhatsApp, que ele pediu para ela colocar, só que ela não quis colocar, só que mesmo assim ele teria a oportunidade de falar para ela não pegar a corrida, né? Então são alguns pontos que a gente precisa de esclarecimento, né? Porque não é apenas, são várias situações. Tem a situação do moto Uber, que não colocou o capacete nela. Depois aqui o táxi, aqui na esquina do Pecado, que avançou o sinal, né, e atropelou minha irmã, não prestou socorro, tá? Ele atropelou, deu uma meia parada e foi embora e seguiu para o mercado, não prestou socorro nenhum para minha irmã. Então, a partir desse momento, ela ficou internada desde quinta-feira, né, no Pedro II, a nossa família angustiada, e a gente quer uma solução, a gente quer justiça para a Nívia, é o que a gente está buscando, entendeu? Caio? Daniel, querido, primeiro, boa tarde para você. Mais uma vez, meus pêsames aí pela sua perda. Apesar de tudo, das informações que você passaram, que a sua irmã teria se negado a colocar o capacete naquele momento, era um erro dela. Infelizmente, o rapaz da moto deveria ter falado para ela, se você não colocar o capacete, eu não vou sair daqui. Só que se o taxista avançou o sinal, aí o erro passou totalmente para ele, o taxista, que acabou cometendo um ato infracional no trânsito que causou a morte de alguém. Então é isso que a gente fala sempre, Daniel, que as pessoas não respeitam o trânsito. E é o não respeitar do trânsito que causa para vocês da família a dor que vocês estão sentindo agora. E até agora esse taxista ainda não foi identificado ou sequer localizado, não é isso, Daniel? Exatamente, não foi localizado. Eu já tinha vindo aqui na drogaria aqui na esquina. Eu tenho certeza que eles têm a filmagem. Depois de hoje, que já rolou algumas gravações, a Polícia Civil já veio buscar as imagens aqui. Então acredito que a gente colocando, né, os amigos, a família, colocando nas redes sociais, a gente está buscando justiça, porque tem 5 dias que a gente não tinha notícia sobre nada. Então acredito que a partir de agora, né, as investigações vão avançar e a gente vai conseguir identificar quem foi esse taxista que atropelou minha irmã, atropelou o mototáxi também, não prestou socorro, entendeu? O que a gente quer buscar é isso, é a justiça para a Nívia. Bruna Carvalho, nesse tempo que você está aí, que dá pra gente perceber o trânsito, Bruna, você consegue perceber se tem muita gente que comete infrações aí e sem respeitar o sinal vermelho, por exemplo? Eu sei que eu conheço muito Campo Grande, muita gente não respeita. Mas o que você conseguiu sentir aí, parada junto da família,
com relação ao desrespeito ao trânsito aí na região, Bruna? Caio, muito desrespeito nesse sinal especificamente, onde esse taxista avançou. A gente já viu muita gente avançando desde a hora que a gente chegou. Inclusive, só depois que passou um policial, né, de trânsito, que ficou parado aqui um tempo, aí as pessoas diminuíram um pouco, mas até na frente deles as pessoas estavam avançando. Por outro lado, o que a gente repara também? Tem um movimento também de pedestres, que quando vão atravessar aquele trecho ali, que aí vem aquela curvinha que é muito íngreme, né? As pessoas, se elas virarem para lá, elas acabam até nem vendo se tiver um pedestre quase atravessando. Isso a gente viu também. Infelizmente tem pedestre que o sinal já está aberto e aí tenta dar aquela corrida para não puxar, né? Não andar até a faixa de pedestre. Então tem dois movimentos, tanto de motorista que acelera mesmo, que não respeita o sinal, mas tem pedestre aqui que também está atravessando fora, totalmente fora da faixa, como eu falei, ali naquela via as pessoas atravessam correndo e quando a gente conversa aqui com o pessoal do entorno, todo mundo fala que infelizmente já viu algum acidente nesse ponto que nós estamos aqui da Cesário de Melo, Caio. Antes de você conversar com mais pessoas aí da família em Campo Grande, deixa eu trazer o Carregosa aqui para esse bate-papo. Carregosa, acho que assim, aquela informação passada pelo irmão foi importante, dizendo que o rapaz que conduzia a moto disse que ela não quis colocar o capacete, né? Uma imprudência dela naquele momento, enfim. Eu acho que o rapaz deveria cobrar, ó, tem que colocar o capacete, porque senão não vou poder transportar a senhora. Mas no momento que alguém fura um sinal vermelho e acaba cometendo um acidente que causa a morte de alguém, a questão do capacete cai por terra, porque automaticamente o crime foi cometido por quem avançou o sinal naquele momento, não é isso? Exatamente. Na verdade, sim. Eu vou ter que até explicar de forma bem simples alguns conceitos importantes do direito penal. Primeiro que esse crime a gente vai chamar de culposo, ou seja, nenhum dos envolvidos queria esse resultado, ou seja, planejou que a pessoa fosse morrer. Mas para ser culposo eu tenho que ter uma negligência, uma imperícia ou uma imprudência. E aí você tem um evento morte, ou seja, essa pessoa morreu. Quais são as causas diretas que a gente pode imputar a essa morte? O avanço do taxista, do sinal, e ela está sem capacete. Aí você tem que analisar cada caso separado. Se o taxista não tivesse furado o sinal, ela não morria. Então ele foi imprudente. Então você já tem um possível caso de imprudência aí. Além disso, ainda tem um outro crime que ele foi fugir do local do acidente para se fugir da responsabilidade de responder criminalmente ou civilmente. Outra coisa é o motoqueiro. O motoqueiro, dentro do exercício de atividade dele, de transporte de passageiro, ele é obrigado a seguir as regras de segurança? Sim, que é o uso de capacete dele e do passageiro. Ele tem como exigir isso? Tem como exigir. Ele é obrigado a exigir isso, porque se ele não exige, ele está sendo imperito e também está sendo imprudente. Então, o que vai acontecer nessa análise? Existiria alguma hipótese dele poder exigir que a pessoa não usasse capacete? Não está de necessidade, ou seja, ela está passando mal, está indo para o hospital. Que ela falou que estava passando mal. Só que nesse caso você vê que tem uma diferença, ela está saindo do hospital. Ou seja, quem está saindo do hospital pode estar se sentindo mal, mas não está numa situação de emergência para ter um estado de necessidade que poderia limitar determinadas regras de acontecerem. Então, o motorista também, ele pode eventualmente responder por esse homicídio culposo? Pode sim, porque se ela tivesse de capacete, talvez o resultado morte não tivesse acontecido, talvez sim. Aí, novamente, a perícia vai ter que falar, porque o que acontece? Eu tenho que também entender, além disso, um terceiro fator. Qual foi exatamente o motivo da morte dela? Porque se ela está sem capacete, ela teria, se o motivo for direto o traumatismo craniano, ela, beleza, ele também estaria respondendo por isso. Agora, ela pode ter morrido por uma outra fratura, que estando de capacete ou não faria diferença. Isso também vai ter que ser apurado na investigação. Eu ia te falar justamente isso, ainda bem que você me respondeu. Que eu falei, se de repente a lesão fosse na cabeça, poderia ter causado, de repente, a imprudência dela causado isso. Mas se foi, por exemplo, várias fraturas pelo corpo e sem ter nenhuma lesão na cabeça, agora, aí automaticamente a investigação poderia ir para um outro lado. Deixa eu voltar novamente a Campo Grande, lá com a Bruna. Bruna, você tem mais pessoas da família da jovem aí para conversar, a mãe dela segurando a foto. Manda todo o meu carinho para essa mãe, porque eu imagino a dor que ela esteja sentindo, tá, Bruna? É com você, amiga. Ela tá te ouvindo aqui, Caio, a dona Penha, ela estava até falando o seguinte, a Nívia, ela tem um irmão gêmeo, né, o Pedro, que ele não pôde comparecer, mas ele conversou também com a mãe e falaram um pouco, né, que agora o que eles querem, de fato, é que isso não se repita, porque a gente está vendo que a imprudência acontece aqui todos os dias. Então, isso que a Penha estava falando com a gente, é que agora o apelo de vocês é, além de que as pessoas colaborem com investigações com as investigações em relação a quem é esse taxista, mas também que todo mundo que passe aqui se conscientize.
Boa tarde, eu acho que é boa tarde, né? Boa tarde. Assim, ontem eu não tive nenhuma condição de chegar até aqui. Mas hoje eu senti no meu coração que eu tinha que vir para poder passar para esses motoristas, para esses mototáxis. Mas não é só apenas para eles não, gente. Eu estou aqui, mas eu estou observando que mesmo com o sinal fechado, os pedestres eles passam entre os carros. Eu acabei de ver agora uma mãe com um bebê no colo e no celular, atravessando a pista ali, podendo atravessar aqui na faixa. Então, às vezes, os erros dos motoristas que atravessa, né, que faz isso, essas imprudências, mas existe também a culpa dos pedestres. Mas eu vim aqui para falar, eu como mãe, meu coração está sangrando, meu coração está partido. Amanhã eu vou enterrar minha filha com 26 anos. Essa foto aqui, ó, ela estava apenas com 14, linda. Imagine a minha filha hoje com 26 anos. Minha filha eu não quero nem falar minha filha é lindíssima. Então, eu vim aqui só para poder falar, até para esse motorista, né, que fugiu, que não teve, assim, de repente, ou por medo, ou não sei, por insegurança, não parou, não prestou socorro. Assim, no meu coração, não está tendo ódio, não está havendo rancor, nem para o motorista do táxi e nem para o mototáxi. Mas eu vim para falar, para que não haja mais isso, que evite o máximo que puder. Entendeu? Eu quero que esses motoristas, né, respeite esse sinal. É 5 minutos, gente. É 5 minutos apenas, entendeu? E que eu peço às autoridades para que possa colocar profissionais, porque somente esses sinais muitos não vão respeitar. Então é necessário ter pessoas aqui para poder controlar essas pessoas e que haja mais rigor, né? Para poder haver mais, eu digo, não sei nem se é punição, para que isso não aconteça mais, para que essa dor que eu estou sentindo hoje, né, com meu coração sangrando, para que não venha mais mães aqui nesse lugar para fazer o que eu estou fazendo hoje, que haja mais empatia. Eu estou pedindo somente empatia. O meu filho, Pedro Meirelles, é irmão dela, gêmeos, ele também está pedindo muito isso. Ele fala, mãe, pede para que não aconteça nenhum mal com o motorista do táxi e nem com o mototáxi. Eu não quero mal nenhum para eles. Eu perdoo, entendeu? Porque eles são gêmeos, ele fala que nasceu com a mão agarrada com ela, entendeu? Então, eu como mãe, é só isso que eu estou pedindo, empatia, sabe? Com o motorista, apenas 5 minutos. Se vocês aguardarem 5 minutos, não vai haver mais morte. Mãe, que coração lindo. Esse era o recado que a mãe queria muito dar. Olha, Bruna, mãe, eu quero falar com ela, com você. Que coração lindo, mãe. Que coração lindo que a senhora tem, sabe? O dizer de vocês agora foi muito importante. Não culpando ninguém. Vocês querem justiça para o caso, pedindo para que ninguém faça nada com esse motorista. É importante que, se for mesmo um profissional de táxi, se apresenta na delegacia. Já passou aquele período de flagrância para ser preso, enfim, se apresenta, vai com o advogado, vai contar a sua versão do que aconteceu. Eu peço também à delegacia de Campo Grande que analise essas imagens, tente levantar essa placa para poder identificar essa pessoa. Ou será que é um profissional mesmo? Será que ele é um bandido travestido de taxista usando um carro clonado? A gente não sabe. Ainda mais se falando de Campo Grande. Mãe, a senhora me disse que amanhã vai enterrar a sua filha. Toda a força, todo o meu amor para a senhora, todo o carinho de todos os profissionais aqui do SBT, porque é difícil estar aí passando o que a senhora está passando, tá? Tô vendo que a senhora é uma mulher forte, mas os seus filhos, que são dignos, vão estar do seu lado para dar todo o carinho que a senhora precisa, tá bom, mãe? Um beijo no seu coração, sabe? Muita luz para sua filha, com certeza ela vai ter, porque vocês são umas pessoas dignas. Um beijo para a senhora. Oi, mãe, fala. Então, eu só gostaria também de falar algo, né? Porque eu tenho 4 filhos.
Mas a minha filha, ela sempre foi um sonho meu. Desde quando eu era solteira, eu tinha um sonho de ter uma menina. Aí eu me casei, tive meus filhos e tal. Aí depois, no final, veio os gêmeos, né? E nesses gêmeos, né, na minha barriga, tinha o meu sonho. Então, para mim, foi uma alegria muito grande. Inclusive, eu tenho até uma carta lá que hoje eu li. Tem 6 anos essa carta que eu dei para ela. E eu falava para ela o seguinte: eu estou fazendo essa carta para você, mas você não pode contar para os seus irmãos, senão eles vão ficar tristes. Mas você sempre foi o meu sonho. Então, ontem, quando eu estava conversando com o médico, eu falei para o médico assim: você está dizendo que a minha filha morreu. Acabou, né? O cérebro dela não tem mais sinais. Acabou. Então, amanhã eu vou enterrar o meu sonho. Aí ele falou assim: mãe, ela não tem mais vitais, acabou. Mas eu quero falar para vocês hoje, que hoje os meus filhos foram lá, e eu falei com meus filhos, né, o Daniel, falei para o Daniel, passe para o hospital, que eu quero que doe tudo que for preciso da minha filha, porque ela era linda. Então, eu descobri, Deus tocou no meu coração, que a minha filha, eu não vou enterrar minha filha. Eu não vou enterrar o meu sonho. A vida, ela continua, o coraçãozinho dela vai estar batendo em outro corpo. E o pai também autorizou. Então é isso que eu quero deixar para vocês. Mãe, olha, Caio. Eu fiquei surpreso agora com o que a senhora disse. Parabéns por sua atitude. São muitas as pessoas que precisam de um transplante. E nesse momento, a senhora, seus filhos, seu marido, tendo essa consciência, apesar da morte da sua filha, vocês vão estar salvando outras vidas, levando alegria para outras vidas, e são outras famílias que vão estar do lado de vocês, levando luz para sua filha, muita força, sabe? Fica com Jesus aí, e a polícia vai ajudar vocês. A repórter Bruna Carvalho traz agora a matéria completa na tela. Nívia Meirelles dos Santos, de 26 anos, voltava para casa em Santíssimo, na zona oeste do Rio. Ela tinha acabado de sair da unidade de pronto atendimento de Campo Grande e decidiu chamar um aplicativo de moto. O percurso até em casa demoraria cerca de 20 minutos, mas foi interrompido na esquina da Estrada do Cabo Sul com a Avenida Cesário de Melo. Segundo testemunhas, Nívia vinha nessa direção quando um taxista avançou aquele sinal e atingiu a moto. O motorista fugiu do local sem prestar socorro. O piloto teve ferimentos leves, mas a jovem já saiu daqui em estado grave e foi levada para o Hospital Pedro II. A gente está aqui buscando justiça pela minha irmã. O Ubermoto permitiu que minha irmã saísse sem um capacete, né? E nesse cruzamento aqui, que a gente chama de esquina do pecado, né? O motorista do táxi avançou o sinal vermelho e pegou os dois. O motorista do táxi não prestou socorro, foi embora, fugiu do local. O moto Uber ainda ficou no local, prestou esclarecimento à polícia, tudo certinho. Porém, ele também tem um erro dele, né? E a minha irmã pagou com a vida. Quem passa por esse cruzamento diariamente afirma que o local é muito perigoso. Sinalização tem, mas ninguém respeita. Os motoristas que não respeitam o sinal. Está todo mundo errado. O pedestre hoje, para te falar a verdade, o pedestre hoje ele tem que ter mais noção do trânsito do que o próprio motorista. Parece que eles pegam no volante, tiram uma carteira de habilitação, faz todos os testes, mas depois que pega um veículo, começa a dirigir, faz um montão de M por aí. É muito perigoso. Ele não respeita a sinalização, ele não respeita o sinal. Avança, entendeu? É muito perigoso. Hoje, um policial de trânsito estava no cruzamento orientando os motoristas. Mas poucos minutos antes da chegada dele, flagramos pedestres atravessando fora da faixa e motoristas avançando o mesmo sinal que o taxista não respeitou na semana passada. O acidente que acabou tirando a vida da Nívia foi na última quinta-feira. Ela chegou a ficar 5 dias hospitalizada, mas não resistiu aos ferimentos e morreu na terça-feira. Nívia deixou uma filha de apenas 5 anos. A família está destruída. E assim, nosso foco total estava a princípio
a gente ainda tinha esperança que a Nívia conseguisse voltar, conseguisse, né? A gente tinha aquele fio de esperança, por mais que seja apenas 1% de chance dela voltar, mas infelizmente minha irmã veio a falecer. Nesse momento está sendo um procedimento da captação dos órgãos dela, que foi um pedido da minha mãe, que a minha irmã pudesse viver em outros corpos, pudesse salvar outras vidas. A delegacia de Campo Grande está investigando o caso. Eles fazem diligências para tentar identificar o motorista que fugiu do local e, para isso, analisam as câmeras de segurança da via e de comércios. A investigação também deve esclarecer por que a jovem não usava o capacete no momento do acidente. Nívia tinha 26 anos, mas não parecia ainda que tinha 26, né? Gostava de viver a vida, como esses jovens aí, aproveitar a vida, né? E ela cuidava muito bem da filha dela. Quero pedir gratidão a todos que oraram por ela. Então eu vou voltar a Campo Grande para falar com a repórter Bruna Carvalho. Bruna, eu sei que você foi um outro ponto aí de Campo Grande, né? Porque é muito importante nesse momento saber da questão de investigação. Como está? Bruna Carvalho na tela. É com você, Bruna. Caio, olha só, a gente vai conversar agora aqui com exclusividade com o Juan dos Santos. Ele é um mototaxista, um moto-Uber, que estava levando a Nívia para casa depois de buscar ela na UPA. O que ele já estava explicando para a gente? Que ele chegou lá, a corrida estava no nome de uma outra pessoa, né, que é uma amiga dela, que até a família falou para a gente, e ele fez o procedimento normal. Você para, quando você vai buscar alguém, você tem sempre um outro capacete. Sim, boa tarde, meus sentimentos aos familiares aí. O procedimento foi normal, ando sempre com o segundo capacete. A Lohane, no caso, que pediu o Uber, cheguei no local, ela confirmou, sim, subiu na moto. Eu exigi que ela colocasse o capacete, percebi também que ela não estava se sentindo bem. E ela falou, não, eu exigi, ela recusou de colocar o capacete. Eu quis ajudar, né, levando ela ao destino. Ela, vamos para casa. Fui seguindo, sentido da Cesário de Melo, aí foi o que aconteceu. Lembro desse táxi avançando esse sinal, uma spin, né, lembro perfeitamente, e colidindo com a gente. Caio, ele, claro, está muito abalado porque ele sofreu esse acidente, né? Ele tomou conhecimento só lá no hospital do que tinha acontecido com ela e também, nesse período que ela fica desacordada e ele também está caído, as pessoas pegaram a foto, claro, a família desesperada, printou a foto dele, o perfil dele lá no Moto Uber e acabaram que algumas páginas acabaram divulgando como se ele fosse um sequestrador, como se ele tivesse abusado da menina. Por isso que ele está muito preocupado, porque a gente, quando vê umas fotos dessas sendo divulgadas, por isso que ele fez questão de falar, botar aqui o rosto dele, para falar também a versão dele. Dizer assim, que ele fez o procedimento, mas o que hoje também preocupa, claro, além de tudo o que aconteceu, é porque você se deparou com essa foto, né? Aí o que aconteceu? Depois dessa tragédia, né? Teve todo o amparo ali dos policiais e a Nívia foi socorrida pelos bombeiros. Tive que ficar ali um tempo explicando, né, o ocorrido aos policiais. Nesse período, a ambulância levou ela para Santa Cruz, porque o Racho Faria não tem neuro, foi o que eles falaram, né? Eles foram imediatamente para Santa Cruz e os policiais perguntaram se dava para mim ir até a 35 para depois entrar no carro, né, na viatura, e acompanhar como é que estava o estado da vítima. Aí consegui levar a moto a 35 e depois fui até o Dom Pedro, lá Santa Cruz, para ver o estado da vítima. Nesse período, o meu aplicativo estava online e o percurso ainda estava, né, recorrendo. E nesse período que começou as acusações, a família... Aí eu voltei para 35 e as pessoas começaram a me acusar que eu sequestrei, que eu mudei a rota, que eu sou sequestrador, que eu larguei ela lá no hospital, e enfim, rolou os fake news e é isso. Caio? Ele está na minha escuta, né? Primeiro, querido, ainda bem que eu estou vendo que você está bem, né? Apesar do acidente. Sim. Apesar do acidente, você está conversando com a Bruna e tudo mais. É muito importante a gente falar, como você está aí com a Bruna conversando em exclusividade, dar aquele recado para as pessoas que estão no trânsito todo dia, Juan, porque você poderia ter morrido também nesse acidente.
tal a gravidade que vocês foram atingidos. Imagina a dor da sua família e já peço às pessoas de redes sociais que essa questão dessa foto do Juan colocaram de forma criminosa, que esqueçam isso, apaguem, tirem daí. Que vocês podem prejudicar a vida de um pai de família, de um trabalhador que está aqui, ó, que foi vítima de uma violência no trânsito ontem. E é por isso, Juan, que você veio aqui também conversando com a Bruna, até para deixar claro que você foi uma vítima do acidente, como aquela jovem, e que em nenhum momento você cometeu crime nenhum. É muito importante pontuar isso, não é, Juan? Realmente, isso aconteceu querendo, né, ajudar a vítima que saiu do hospital bem abalada. Né? A gente é ser humano, a gente quer ajudar o próximo, socorrer ali. E aconteceu essa fatalidade. Desculpa a pergunta. Ele estava falando assim, que você não fez, que ele está claro, né, Caio, ele foi assim, está muito nervoso, né, tudo muito recente. Ele queria assim, porque a gente sabe que você não fez na intenção, mas a importância das pessoas terem esse cuidado também no trânsito. Sim, esse cuidado no trânsito é ideal e que eu peço que as páginas de notícias, né, de Campo Grande se retratem e que deixe claro que o real motivo desse acidente também foi o taxista que fugiu e não prestou socorro. E eu tenho um filho pequeno de 5 anos, preciso trabalhar, as contas vêm e eu não estou podendo fazer nada. Então, é muito triste a situação, mas também existe o táxi, entendeu? Querido, melhoras para você aí, que a polícia consiga prender esse criminoso que avançou o sinal e acabou atingindo vocês, levando uma tragédia para uma família e deixando você aí dessa forma, querido, tá bom? Força para você, irmão. Parabéns aí, Bruna, também, pelo trabalho e conseguir essa entrevista exclusiva aqui para o SBT Rio.